Continuando o vídeo anterior que eu falei sobre as despesas fixa, variável e aí por diante. Igual eu falei, não sou o rei da sabedoria, não sou vendedor de planilha, não sou um professor, não sou nada. Eu acho que hoje, igual eu não tenho faculdade de contabilidade, eu sou um meros mortal. Tipo, tudo isso que eu falei no vídeo anterior é um exemplo que você tende a você entender mais da sua empresa com o passar do tempo, que isso às vezes vai ser fácil de você guardar, fácil de você memorizar com o passar do tempo. Mas no outro vídeo eu tinha falado sobre as custas, um exemplo das custas e tal. Aí eu tenho somado aqui as despesas fixas e as despesas variáveis anual. E total junto, o valor do ano está aqui. E aí, na hora que você dividir na sua empresa, você não vai dividir por 12 meses. A princípio, se você tem uma pessoa registrada, pensa que você é um ser humano e você precisa parar, que é o caso nosso, que nós estamos precisando parar. Faz 8, 7 anos aí que a gente não tira uma semana de férias e nós precisamos relaxar, senão daqui a pouco nós vai ter atestado psicológico aí que vai pro hospício. Então, tipo assim, você divide a despesa sua no ano, você divide por 11 meses. Porque você tem um funcionário registrado, ele vai ter férias de um mês. Então, aí você divide esse valor X por 11 e divide por dia trabalhado. É 20 dias. Você não trabalha de sábado e domingo. Então você divide por 20 dias. Porque a sua firma sábado, domingo, às vezes a maioria das empresas não trabalha, ou às vezes umas trabalham, mas a média é 20 dias. Se você trabalhar sábado e domingo, é para você adiantar o seu serviço. Ele não poderia, na minha opinião, às vezes pode ter contradições, ele não poderia entrar no seu custo, tipo assim, não, a minha firma trabalha 7 dias por semana, 365 dias no ano. Você tem feriado, você tem feriado prolongado, você tem férias, você tem sábado, domingo, dia santo, você tem um monte de coisa, pós-feriado, pré-feriado, antes-feriado, sabe? Então você tem muita coisa que às vezes realmente está faltando a gente, no meu caso, tirar o pé do acelerador e tentar resfriar a cabeça um pouco também. Mas eu vou falar para vocês aqui do caso da soma da minha empresa. Somando tudo isso daí, eu tenho uma despesa diária de R$ 1.347. É o que custa a minha firma diariamente. Então, tipo assim, isso, se você que tá me ouvindo aí, se você parar e você olhar no seu caderno e você falar assim, eu vou pegar esses itens e vou somar certinho, você vai ver que não é nenhuma loucura isso que eu tô falando, tá? Não é. Você já parou para pensar e guardar todas as notinhas que você gasta no seu carro, na sua empresa, na manutenção, piriri, poró? Isso porque a gente não tá falando de uma troca de máquina de 200, 300 mil. Que isso é fazer assim, ó, você gasta até mais. Então, voltando para o assunto, na hora que você terminar aí, você dá uma olhada e reflita e vê os custos da sua empresa, antes de fazer os orçamentos. Voltando para o assunto do painel, já que a gente chegou num determinado gasto diário da empresa, e no outro vídeo a gente tinha falado que a gente gastava um dia para fazer o painel, então a gente tem 3 horas de medição, temos um custo aqui de 3 horas de medição, temos a custa do material e temos a custa da fabricação de um dia da sua empresa. E é o que eu falei de um painel aí, vamos supor, você vai fazer um painel de cama e de repente você tem um lucro de R$300, porque você tem que pensar, se você tem um custo por hora da sua empresa, vamos supor que você vai ter um lucro, uma despesa por hora da sua empresa, se você precisar ir lá fazer alguma coisa na casa daquele cliente, você vai demorar no mínimo 3 horas. Então, se você demora 3 horas para ir e voltar, você já tem um custo de R$500. Você entendeu? Tipo, pelas contas.
Então, mas jogamos bem baixo. Então você tem aí o custo, um lucro de R$300, que seria se sobrar, e se você não precisar voltar lá, você vai ter um custo aí, um painel de 2.000, vamos somar de novo aqui para não falar besteira. 505, 720, 1.347, mais 300. Você tem um painel, um valor de um painel de R$2.900. Isso se for à vista. Se você for passar no cartão, em 10 pagamentos, você perde 2 parcelas. Então você imagina você dividir um painel de 2.800 em 10 vezes 280, você perdeu 560 na maquininha. Então isso é um custo. Então tipo assim, às vezes a pessoa não pensa. A matemática é o que a gente fala, a matemática não engana, só que você tem que raciocinar. Pô, o painel, então vamos supor que você cobre a taxa da maquininha, mais 560 em 10 pagamentos. Seu painel vai para R$3.400. E você tem o custo da nota, que não está aqui, 5, dependendo se você tiver no ME aí, dependendo do tanto que você faturar, é 8, 10%, e aí vai. Conta, começa em 4, mas vai para 8 rapidão. Então, tipo assim, você tem 8% de nota, 5% de nota, que seja. Então, isso vai tirando, da onde vai tirar? Por quê? O material não muda o serviço, não vai mudar o valor. Então, se você não... Tipo, você não lutar, urrar e brigar, você não vai ter lucro. Aí você tá falando de um painel de R$2.800 se for à vista. R$2.870 aí se for à vista, se fosse 3.000. Se fosse R$3.000 esse painel, que é o que eu garanto para vocês, eu bato uma aposta. A questão do lucro aqui, de realmente sobrar R$300 em cima de um painel que você tem uma responsabilidade por não sei quanto tempo. E se você ir na casa do seu cliente porque você fez merda, você pode ter um custo de R$600, então você já perdeu 300. Você tá entendendo? Porque a custa do seu dia você teve, é fato. Isso você teve. Então vamos supor, mas vamos imaginar que fosse R$3.000 dividido por 3.500. Só esse painel aí, você tem em média R$860 custo metro quadrado para você cobrar. Então, tipo assim, é o que a gente fala sobre material, sobre lucro, ou você cobrar, é aqui, ó, matemática. Ó, tá dando aqui, ó, nas contas que eu fiz antes, sem ser esses 3.000, tava dando R$820 um metro quadrado de cobrar. Um metro quadrado de um painel de cama liso. Tá, as custas tá aqui. As custas que a gente fez aqui, se cobrasse 3.000, ia para 860 um metro quadrado. E aí, às vezes, você perde o orçamento de 1.200 para fazer um armário, ou às vezes a outra tá cobrando 1.400. Sabe aonde eu quero chegar? Você tá entendendo? Tipo assim, não fecha as contas. É matemática. A pessoa tem que saber antes de fazer, antes de executar. Sabe por quê? O problema é o seguinte: se um valor justo de um painel desse estaria na casa dos 3.000 e poucos reais. Os clientes vão pagar parcelado, os clientes vão pagar à vista, sabe? É igual a gente tá falando, R$300 não dá 10%. Não dá 10% que você possa ganhar. O lucro, qual que você acha que seria o lucro ideal para sua empresa? 10, 20%? Mais que isso, às vezes é difícil, realmente, não é produto, né? Você tá vendendo um serviço praticamente, só que você tem que ter os custos seus das horas certas. Porque você vai ter maquinário, você corre risco de levar um processo de funcionário, você pode correr risco de levar processo porque você fez merda, você pode bater o carro, sabe? Aonde eu quero levar o pessoal para acender a luz, parar e refletir. Por quê? Se eu, Juliano, cobro R$3.500 para fazer um painel desse, eu levo fama de careiro, só que aqui, ó, tá aqui, a matemática tá aqui. Matemática tá aqui. Eu acho que na minha cabeça, o valor ideal para o painel, na minha cabeça, R$3.900,19. Aí, na minha cabeça, por quê? Eu acho que dependendo do serviço, que vai te demandar algum tempo lá, alguma estrutura, alguma coisa, ajuste, tudo, eu acho que seria o ideal você ter uma questão de um lucro um pouco maior. Tipo assim, você não é lucro, é sobrar.
Porque você tem que estar aqui o dia de amanhã para atender o cliente. Agora tem gente que pega, a pessoa pega, aí eu já ouvi boatos, a pessoa pega e cobra assim, vou gastar 420 de MDF, que é uma chapa, mas peraí, e as grapas? E os rei grossos, você não vai fazer nada, vai fixar pela frente com tampinha? Você pega aí 420 e fala, vezes 2 dá 800. 800 real. Você tá levando ferro, aí depois que você mais escuta falar, eu não tenho dinheiro para consertar a máquina, eu não tenho dinheiro para pagar o fornecedor, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para isso. Os memes na rede social tá torando pau aí de, eu nunca trabalhei tanto e não vejo dinheiro. Você sentou e fez as contas? Aí o outro, outra pessoa pode levar a fama. Mas seus móveis é caro. Pera aí, caro. Caro comparado ao cara que não sabe fazer conta? Caro comparado ao cara que faz o retrabalho? Caro ao cara que monta o serviço e depois tira a peça da sua casa para consertar? Caro comparado a quê? É difícil. Vamos, gente, parar, vamos pensar e vamos refletir e vamos rever os cálculos, porque o início do seu cálculo tá aqui. Eu já te forneci em 2 vídeos. E vai ter assunto para muito mais vídeo. Beleza?